Estes capítulos da Bíblia acabaram com a minha fé protestante, e nesse vídeo vou explicar sobre eles e detalhar porque eles colaboram com a fé católica. E este vídeo será uma defesa muito pautada na Eucaristia. E antes de entrar nos capítulos tradicionais para a defesa da Eucaristia, começarei com o Antigo Testamento. Só que antes disso tudo, vou fazer uma pergunta para você que está assistindo. Se o judeu do primeiro século acreditava que o maná era um pão sobrenatural dos céus, então poderia o novo maná ser apenas um símbolo? Se o antigo maná era a comida miraculosa dos anjos, poderia o novo maná ser apenas pão, ser apenas vinho? Se a resposta for sim, isso faria o antigo maná maior do que o novo. Jesus diz ser o pão vivo que desceu do céu, se auto-intitula o novo maná. Então, poderia o novo maná ser menor do que o antigo maná? E vamos usar bastante a Bíblia nesse vídeo, então peço que você preste bastante atenção nos versículos que serão citados. Começando com Êxodo 16, versículos 31 a 34. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Era como a semente de coentro, branco, e o seu sabor como da farinha amassada com mel. Moisés disse: eis o que ordenou o Senhor, e guarde-se para gerações futuras, a fim de que saibam com que pão vos sustentei no deserto, quando fostes tirados da terra do Egito. Aqui é bem interessante, já mostra a importância que os judeus do Antigo Testamento davam ao maná, pedindo para que ele fosse guardado, protegido, preservado. Moisés disse a Arão: toma um vaso, mete nele maná, quando pode conter um gomor, e põe-no diante do Senhor para se conservar pelas vossas gerações, como o Senhor ordenou a Moisés. Arão o pôs no tabernáculo para ser conservado, ou seja, havia a prática de conservar o maná, de tamanha importância que era dada a ele. Da mesma forma, a Eucaristia é conservada e protegida nas igrejas católicas nos tempos atuais. Entremos agora nos Salmos. Esse é o Salmo 78 ou 77 na Vulgata. Versículo 23 a 24. Porém do alto mandou as nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover sobre ele maná para comerem. Deu-lhes um pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes. Enviou-lhe víveres até a saciedade. E aqui, meus caros, o maná é chamado de alimento do céu, pão dos anjos, pão dos fortes. Conseguimos ver a importância que era dada a ele já no Antigo Testamento e como ele não era tratado apenas como um pedaço de pão ou apenas como um símbolo. Também na sabedoria de Salomão. Entremos nesse capítulo. Capítulo 16, versículo 20. Em contraposição de tudo isto, alimentastes o teu povo com alimento dos anjos, deste-lhe sem trabalho pão vindo do céu, completamente preparado, que tinha em si toda a delícia, acomodava a todos os gostos. Vejam, os mesmos termos utilizados anteriormente repetem-se aqui. Também termos que Jesus utilizará posteriormente no Novo Testamento. Este alimento mostrava a doçura que tens para com teus filhos, pois, acomodando-se à vontade de cada um, transformava-se no que cada um queria. E aqui é mostrado também como maná era um gesto de amor de Deus pelos seus filhos, como este pão foi entregue por nós e para nós. Dado o devido contexto sobre o maná no Antigo Testamento, como ele é chamado, pão do céu, pão dos fortes, pão dos anjos, entremos agora no Novo Testamento, trazendo um argumento clássico, o argumento de São João, onde detalharei também, mas já deixando claro, não limitar-me-ei apenas a São João. Começando com o versículo 32. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui Jesus já está deixando claro sobre o novo maná. Ele mesmo, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e da vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Aqui ele deixa claro que ele é o novo maná, o pão vivo que desceu do céu, para dar lugar ao maná antigo, ao maná que foi dado aos patriarcas do Antigo Testamento. E aqui Jesus já está deixando claro o discurso que virá um pouco mais à frente, onde ele escandalizará ainda mais os judeus. Mas o escândalo já está para começar. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: porventura não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? E Jesus aqui toma uma postura diferente. Várias vezes, quando entendiam errado algo que ele explicava, alguma parábola, alguma alegoria, Jesus dava a explicação correta, dava as luzes ao que ficou escuro na mente deles. Mas aqui, Jesus toma outro caminho. Jesus, replicando, disse-lhes: não murmureis entre vós. Como disse, Jesus diversas vezes, quando entendiam e interpretavam errado o que ele explicava, ele mostrava a versão certa da interpretação. Ele dava essas luzes aos seus apóstolos, discípulos ou pessoas que estavam o acompanhando. Aqui Jesus não toma essa postura, e isso vai continuar. No versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, que será sacrificada para a salvação do mundo. Jesus não volta atrás com suas palavras. Ele é ainda mais firme e incisivo, dizendo que quem come deste pão vive eternamente, e dizendo que este pão é a carne dele para a salvação do mundo. Jesus não voltou nem um pouco atrás. Jesus seguiu confrontando e trazendo escândalo para os judeus. Os judeus já estavam se escandalizando, e o escândalo continuou. Versículo 52. Disputavam então entre si os judeus: como pode este dar-nos a comer a sua carne? E aqui entra a parte muito impactante deste capítulo. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. O que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, assim que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é com pão que comeram os vossos pais que morreram. O que come deste pão viverá eternamente. E quando eu li isso pela primeira vez, me impactou muito. Ele diz nitidamente: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quando comungamos o próprio Cristo, o próprio Deus do universo. E aqui Jesus não disse nada alegoricamente. Ele não voltou atrás em absolutamente nada. E até mesmo os discípulos começaram a se escandalizar. E mesmo assim, ele continuou. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura esta linguagem, quem a pode ouvir? Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? E Jesus, mesmo com o escândalo dos seus discípulos e das outras pessoas presentes, seguiu firme, não mudou em nada o seu discurso, só trouxe mais clareza ainda. E afirmou com ainda mais veemência. E aqui, Jesus, olhando para os 12, diz uma palavra muito dura, que também é dita para os nossos irmãos separados várias vezes. Quereis vós também retirar-vos? São palavras duras de ouvir. Ele para os 12, os mais próximos. Vocês também querem se retirar? Vocês também não suportam esta verdade que eu estou trazendo? Esta verdade que estou vos revelando? A verdade que eu estou presente nas espécies do pão e do vinho são transubstanciadas em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que Jesus está nos revelando aqui. Simão Pedro, primeiro papo, respondeu-lhe: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavra de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. E Jesus, como eu disse, tem um comportamento muito diferente aqui se comparado a outras passagens bíblicas, onde ele fala de forma meramente alegórica, onde ele instrui e corrige as interpretações erradas que dão em suas falas, como quando ele fala do fermento dos fariseus, ou da parábola do semeador, e tantas outras que poderíamos citar de exemplo. Mas sigamos, porque não limitar-me-ei neste vídeo apenas a São João 6, mas também a outras passagens. Entremos agora no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. E aqui Emaús é muito interessante porque Jesus não é reconhecido, mas depois ele revela-se. E vamos ver como Jesus revela-se aqui. Sucedeu que quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Porque estáis tristes? Respondeu um deles, chamado Cleofas. Só tu és forasteiro em Jerusalém, e não sabes o que ali se tem passado estes dias? Ele disse-lhes: que é? Responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isto, já hoje terceiro dia depois que essas coisas sucederam. E aqui vocês podem ver que já há certa descrença. Eles não chamam mais Jesus de Deus, ou Filho de Deus, ou Filho do Homem. Eles chamam ele de profeta. Eles já estavam aqui certamente incrédulos da ressurreição de Jesus. Mas Jesus vai mostrar que sim ressuscitou e que estará conosco até a consumação dos séculos. Agora no versículo 25. Então Jesus disse-lhes: ó estultos e tardos do coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória. Em seguida, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se encontrava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam. Jesus fingiu que ia para mais longe, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque faz-se tarde e o dia declina. E aqui Jesus não havia se revelado totalmente, mas havia explicado o Antigo Testamento para eles, mostrando que seria necessário que o Cristo padecesse, sofresse, morresse, fosse crucificado, vencendo a morte, vencendo o pecado. E como Jesus se revela a eles? Estando com eles à mesa, tomou o pão, o benzeu, partiu e o deu. Abriram-se os seus olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu.
E por que Jesus desapareceu da sua vista aparente? Porque ele estava nas espécies do pão e vinho. Jesus revelou-se no partir do pão, da mesma forma na última ceia e em toda a Santa Missa, cumprindo sua promessa de que estaria conosco até a consumação do século, onde faz-se presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Disseram então um para o outro: não é verdade que nos sentimos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram junto os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: na verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto falavam nisto, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Neste versículo muito marcante, agora o 38, porque estáis turbados, e que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para as minhas mãos e pés, e dete manos meas, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas não crendo eles ainda, estando fora de si com a alegria que sentiam: tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles apresentaram-lhe uma posta de peixe assado e um favo de mel. Tendo-os tomado, comeu-os à vista deles. Depois disse-lhes: isto é que eu vos dizia, quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. O caminho de Emaús não é tão citado várias vezes, mas é impressionante mostrar que ao partir do pão, Jesus revelou-se a eles. Jesus revela-se a nós em todo o partir do pão, em toda a Santa Missa. É que mostra nitidamente isso. Porque Jesus desapareceu dos discípulos aos seus olhos? Porque ele estava mostrando: eu sou este pão. Eu sou este pão em corpo, sangue, alma e divindade. Eu sou a Eucaristia. Era isso que Jesus estava mostrando. Mas calma que tem mais. Vamos para as cartas de São Paulo. 1 Coríntios 5. São Paulo instruindo sobre o devido preparo necessário para a comunhão, para participar da mesa da Eucaristia. Versículo 7. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. Celebremos, pois, a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da perversidade, mas com os ázimos da pureza e da verdade. Aqui São Paulo já está mostrando porque é importante a pessoa estar em estado de graça para participar da Eucaristia, não podendo comungar com a alma em estado de pecado mortal, como nós católicos acreditamos, defendendo a necessidade da pureza para participar da Eucaristia. Em 1 Coríntios 11, São Paulo instrui ainda mais claramente sobre não participar indignamente da Eucaristia. Se fosse apenas um símbolo, São Paulo não daria tais exortações e conselhos. 1 Coríntios 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado quanto ao delito cometido contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo cada um, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que o come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor do outro qualquer alimento. São Paulo deixa claro: é o corpo e sangue de Cristo a Eucaristia. Quem come indignamente está cometendo um sacrilégio, está cometendo uma ofensa ao próprio corpo e sangue de Cristo. E ele deixa isso explícito aqui, como já dito anteriormente em 1 Coríntios 5. Só que aqui uma instrução ainda mais clara. 1 Coríntios 10, onde São Paulo, no início do capítulo, começa citando o maná, dado aos judeus no Antigo Testamento. Mas ele vai dizer sobre o novo maná, nosso Senhor Jesus Cristo, logo na sequência. 1 Coríntios 10, versículo 1. Não quero, pois, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, que todos passaram o mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, pedra que era Cristo. Aqui ele está falando do maná nitidamente no começo deste capítulo, e na sequência ele falará do novo maná, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Porventura o cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a participação do corpo do Senhor. E aqui São Paulo começa o capítulo citando o antigo maná, e no versículo 16 fala do novo maná, o pão vivo que desceu dos céus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando claro essa relação, e ele faz isso intencionalmente. Já citei vários capítulos, citei vários exemplos, mas ainda não terminei. Agora eu trarei um outro argumento, a Páscoa dos judeus. Jesus diz:
Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade e não a minha. Eu explicarei também o porquê de Jesus usar cálice aqui e o que isso tem relação com a Eucaristia. E por que cálice? Porque na Páscoa dos judeus, ela era celebrada com 4. 4 cálices eram necessários para completá-la. No entanto, Jesus tomou apenas 3. Como eu sei disso? Vamos para a Bíblia. São Lucas 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Porque vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomai e distribuiu entre vós, porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vide até que chegue o reino de Deus. Depois tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou da mesma sorte o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. E aqui nem falarei do que já foi citado em São João 6. Este é meu sangue, este é o meu corpo. Não falarei disso. Focarei nos cálices. E aqui são citados 3 cálices. Primeiro cálice é chamado cálice da santificação. Segundo cálice, cálice da proclamação. Terceiro cálice, cálice da bênção ou da redenção. Faltou o quarto cálice, o cálice do louvor. Quando Jesus irá tomar este quarto cálice? É isso que a gente vai ver. Agora iremos para o Evangelho de São Marcos. São Marcos 14, versículo 24. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais deste fruto da vide até aquele dia em que o beberei novo no reino de Deus. E quando Jesus beberá deste cálice que é novo no reino de Deus? Vocês vão entender onde esse quarto cálice virá, que é na cruz. Jesus toma este quarto cálice na cruz. E quando ele o toma? Quando Jesus está prestes a ser morto, quando Jesus está prestes a morrer, é dado a ele o que? Vinagre. E o que é o vinagre? O vinho azedo. Jesus toma este quarto cálice na cruz e diz: consumatum est. Tudo está consumado. E neste momento, o reino de Deus vem até nós. Jesus institui a nova Páscoa, substituindo a antiga Páscoa dos judeus e nos dando por completo seu sacrifício, que é reatualizado em toda a Santa Missa de maneira incruenta, onde as espécies do pão e do vinho são transubstanciadas em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Santa Missa é como se estivéssemos no Calvário, reassistindo o mesmo sacrifício de Cristo, só que sem os sofrimentos da cruz e da paixão, onde Cristo é entregue por nós e aquele pão, aquele vinho, a Eucaristia é verdadeiramente Cristo, pois meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. É isto que Jesus nos disse e prometeu em São João e em todos os capítulos que são explicados neste vídeo, mostrando como o antigo maná é menor do que o novo maná. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo é o novo maná, é a Eucaristia. E meus caríssimos irmãos, para finalizar esse vídeo, onde eu trouxe diversos argumentos, trouxe a base bíblica, tantas coisas da Eucaristia, eu gostaria de relembrá-los do Pai Nosso, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, onde ele nos diz, em um trecho: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como é a versão disso no latim? Panem nostrum super substantialem da nobis odie. O pão nosso super substancial, que é a Eucaristia. O que pedimos no Pai Nosso é a Eucaristia. E é isso que Jesus nos dá em toda a Santa Missa. Seu corpo, sangue, alma e divindade nas espécies do pão e do vinho. Que tamanho ato de amor, que tamanho ato de generosidade do Criador do Universo. Ele tão grande, fácil e humilde em um pedaço de pão. O meu convite a vocês, meus caros irmãos: não fechem seus olhos como em Emaús. Abram os olhos para a realidade que Jesus instituiu. A realidade da Eucaristia e da presença real de Cristo nela. Salve Maria e viva Cristo Rei. Se você gostou deste conteúdo, convido você a seguir o canal.